Oiê, vamos falar de Drummond? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje vamos fazer uma análise da questão do poema de Carlos Drummond de Andrade chamado Quadrilha. Brevemente sobre Carlos Drummond de Andrade, ele é um dos maiores escritores que temos na literatura brasileira, que ele faz parte da segunda geração do modernismo. Ele faz uma participação principalmente na questão do que temos, do abandono à formalidade de algumas questões que a gente tem de estilo, como por exemplo, da questão da rima, da questão da sonoridade, ou até mesmo da estrutura de um poema, e que também se torna principalmente importante pelas questões sociais que aparecem dos poemas, tanto pela questão do cotidiano, pela questão da vida, que foi influenciado principalmente por sua vida como jornalista e cronista, que percebia as particularidades da vida que muitas pessoas não percebiam. Então a gente tem muitas questões que falam tanto do sentimento das pessoas, que é muito importante, como também de pequenas atitudes do cotidiano que passam despercebidos por nós. O poema vai exatamente assim. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. A primeira coisa que a gente pode perceber então é que esse poema ele é dividido em duas partes, sendo que a primeira a gente fala da questão do amor não correspondido e do segundo que a gente fala do destino de cada uma das personagens que apareceu nesse poema. Uma das coisas que se destaca principalmente é a questão do uso da coloquialidade. Então a gente percebe que existem os elementos como, por exemplo, primeiro, da questão que a gente coloca dessa repetição de palavras que não vai muito com a questão de vírgulas. Então, o João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. Também temos a questão de diminuição de palavras, como por exemplo a gente tem na questão de quando a gente passa para a questão de João foi para os Estados Unidos, não, João foi para os Estados Unidos. É uma questão que a gente tem do uso coloquial da construção dessa preposição. Uma das questões que temos aqui também é a questão do modernismo, no que se fala quando a gente percebe que a questão do amor, que ele não é correspondido e até mesmo que às vezes que ele não é nem encontrado ou concretizado. A gente percebe que a gente tem uma questão de quadrilha, que é uma figura que a gente tem culturalmente no Brasil, que é aquela dança em festa junina que a gente tem que há uma troca de pares constantemente e que não necessariamente esses pares vão ficar até o final um com o outro. Quando a gente passa para a segunda parte do poema, a gente continua percebendo que continuam se tendo versos livres. Isso significa que eles não possuem rima, então eles são construídos de forma que não há uma métrica específica. Assim, a gente também consegue perceber que dentro desse grupo de todas as pessoas que se amavam, apenas uma das pessoas se casou, que era justamente a pessoa que não amava ninguém e que acaba se casando com uma pessoa com o nome de J. Pinto Fernandes. Não só pela questão que a gente tem desse nome, que nunca apareceu na história, mas também pela particularidade que o nome parece até um pouco que fala do negócio de negócios, então fala do negócio mais econômico, como se fosse que o casamento foi nada mais nada menos do que uma conquista econômica. O que a gente pode perceber, então, tanto por esses elementos desses amores não concretizados e também dessa questão que existe do amor como uma parte de quadrilha, é que o amor é uma dança que a gente justamente tem que esses pares são eternamente trocados e que não necessariamente o final é o que cada um gostaria que tivesse. E até pra gente perceber dessa complexidade de uma coisa, de um poema bem simples que Drummond consegue fazer com muita maestria, a gente percebe que uma coisa tão simples como é a questão que a gente fala de uma quadrilha pode se trazer para uma questão um pouco mais aberta, como é a questão do amor, a qual a gente percebe que há muitas pessoas que são apaixonadas, que amam outras pessoas e não possuem esses amores correspondidos, e que vai mostrar justamente essa questão da fatalidade do amor, ao qual em coisas muito simples como esse caso do amor, que surge como uma dança em que esses pares vão se trocando, a gente percebe que não necessariamente eles sempre vão se concretizar. Como se o amor ele fosse mais um jogo do que realmente ele fosse uma troca entre duas pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, você ficou com alguma dúvida específica desse poema? Você gostaria que eu analisasse outros poemas do Carlos Drummond? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está escrevendo nos comentários, tanto questão de sugestões de outros vídeos, inclusive se inscrevendo no canal e deixando curtidas. Isso me ajuda muito a entender que conteúdo que vocês gostam e que vocês gostariam de continuar vendo. Inclusive, caso você queira saber mais sobre o Carlos Drummond, ou até mesmo ler mais suas obras, ou estudar até mesmo sobre a questão da segunda fase do modernismo, ou mais a literatura brasileira, tem mais conteúdo no meu Drive para você poder estudar de graça. Caso você queira saber mais sobre o Drummond, e até mesmo sobre outras literaturas e outros escritores, tem uma curso de literatura também para você poder vir estudar comigo. O curso com o cupom, ele está no valor de R$40, e inclusive você vai vir estudar comigo outros períodos literários, a literatura portuguesa e a literatura africana também.
Caso você percebeu que o curso não é exatamente o que você queria, dentro de 30 dias que você comprou o curso, você pode pedir o reembolso dele. E caso você gostou muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix. Pode ser pelo obrigadoaler@gmail.com ou pode ser pelo PicPay do @AlessandroPR. Caso você não queira me ajudar especificamente dessa forma, mas quer me ajudar muito, se inscrevendo no canal e deixando uma curtida me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que vocês tenham um bom dia e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!